Seu KidCast está no ar, mais um episódio desse podcast que é para você e para toda a sua família. Eu quero dar boas-vindas aqui ao meu colega, esse pediatra maravilhoso, Dr. Flávio Fonte. Seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, firme e forte. E para tocar num assuntozinho aí que vai mexer com muita gente. O assunto hoje está... Daqueles. E posso até dizer que tem muita gente que pode passar por essa situação e não saber o termo. Uhum. Não é? Exatamente. E para falar sobre esse assunto que a gente começou a conversar aqui, porque sobre as nossas redes sociais eu vou deixar para o final, para ficar mais leve, né? Para ficar mais leve. Vamos apresentar agora as nossas convidadas. Estamos aqui com a doutora Daniela Bulhões, que é pediatra. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela. Obrigada, boa noite, obrigada. E com a advogada, a doutora Elci Freire. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Nós aqui estamos felizes em receber vocês para conversar de um assunto, como eu falei aqui com o Dr. Flávio, acredito que muitas mulheres possam passar por isso, muitas mães podem passar por isso e não saber que estão passando, e aí não pedir ajuda, não saber que isso existe, né? E aí por isso que é importante a gente falar desse assunto. Que é o que, doutor Flávio? Alienação parental. Deixa eu só lhe corrigir que eu acho que as maiores vítimas são as mulheres, mas tem muitos homens que passam. Porém, eu não sei se eu estou falando besteira, talvez as maiores vítimas sejam as crianças. Sim. No final das contas, as maiores vítimas são as crianças, mas... Com certeza. Eu vou começar com a Elci para tentar explicar para a gente primeiro o que é alienação parental e por que tem tanta polêmica em cima da tal lei de alienação parental. Então, como já adiantou, não são só as mulheres que passam, né? Que são alienadas parentalmente, mas a principal vítima são as crianças e os adolescentes. A lei vai entrar no ordenamento jurídico somente em 2010. E antes desse período, tudo era resolvido de forma muito menos efetiva, porque era jurisprudência, era um entendimento doutrinário, e aí o juiz ia pesar ali se haveria ou não alienação parental. Mas a alienação parental, ela vem com a lei 12.318, 2010, e ela vai lá dizer o que é a alienação parental no mundo jurídico. É certo que a alienação parental ela é sentida também na psicologia, em outros campos, na sociologia, mas no mundo jurídico são inferências que são feitas de forma clara ou veladas às crianças e os adolescentes em relação ao seu genitor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um dos genitores começa a tecer alguns comentários em relação ao outro. E aí começa a influenciar psicologicamente essa criança ou esse adolescente. É importante dizer que não só a criança, mas o adolescente também está suscetível a isso. E a lei vem justamente para proteger esse direito fundamental da criança ter um convívio familiar equilibrado. E, nesse outro campo, quem pode ser alienado? Pode ser o pai ou a mãe, pode ser os avós, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser um tio que tem a guarda dessa criança ou uma tia. Então, é extenso, é amplo aqueles que podem ser alienados e aqueles que podem cometer a alienação parental, que seja o alienador, no caso. Dani, prazer enorme em ter você aqui. Minha pareia de plantão há tantos anos. Acho que já lhe conheço há quase 10 anos, pelo menos. E eu acho que o que lhe define é superação, né? Você é uma guerreira, uma pediatra fantástica, uma mãe melhor ainda. E muito orgulho de ter você aqui. A Dani, além dela ser pediatra, ela também é pós-graduada em psiquiatria. Ela não exerce, então ela não é psiquiatra, mas ela tem conhecimento muito maior do que nós, por exemplo, que nunca estudei nada de pediatria. E falando dessa parte de psiquiatria, o que isso pode gerar nas crianças? Que tipo de traumas isso pode gerar? Porque eu acredito que a alienação pode vir desde bebezinho, né, ou pode começar na adolescência. É só um detalhe, meus pais se separaram quando eu
não lembro a idade, mas eu devia estar no início da adolescência, final da infância, início da adolescência. E eu, graças a Deus, não me lembro de ter passado por nenhuma situação como essa. Eles podem ter quebrado o pau lá entre eles, mas pelo menos eles não envolveram a gente. Então, eu sou filho de pais separados que não sofriam alienação, graças a Deus. Né? E aí, o que é que isso pode... Antes de mais nada, gerar? eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui para falar desse tema. Né? Eu estou muito feliz, é um tema que eu tenho me debruçado muito sobre ele, né? E por estar observando uma grande incidência, né? A incidência está aumentando nessa questão da alienação parental. E, assim, isso me trouxe realmente várias reflexões a respeito, né? Então, assim, como já foi falado, o indivíduo, eu gosto muito de dizer, assim, o indivíduo alienador e o indivíduo alienado, né? Por quê? Não há uma especificidade de gênero. Então, assim, não é a mulher, não é o homem e também não é só pai e mãe. Né? É o contexto familiar dessa criança. E, assim, a alienação parental é uma coisa que promove uma desqualificação, uma desconstrução da imagem, da referência familiar dessa criança. Né? Então, assim, essa criança tem a referência de pai, de mãe, de avô, de avó, que está sendo desconstruída por algum indivíduo, né, do contexto familiar. E essa criança, ela começa a perder as suas referências, né? Porque, assim, a referência da criança, ela perpassa pela base familiar. Então, é todo esse contexto. E a criança começa a olhar para o indivíduo que está sendo alienado com uma ótica, uma lente emprestada. Né? Então, o indivíduo alienador, ele empresta a sua ótica, ele empresta a sua lente para que essa criança comece a olhar para o outro indivíduo que faz parte do seu contexto familiar. E isso gera não só uma alteração de autoestima dessa criança, porque muitas vezes o indivíduo que está sendo alienado é um indivíduo de referência para essa criança, de segurança, de amor, de autoestima mesmo. Então, essa criança começa a questionar se a pessoa que eu tenho referência como isso tudo realmente pratica determinadas coisas que o meu outro genitor ou o meu outro indivíduo familiar está dizendo, quem sou eu? Né? Porque eu tenho ali o meu espelho. E aí? Né? Quem eu sou na realidade? Então, a criança começa a ter, sim, alteração de autoestima, pode desenvolver transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, né? Porque a criança fica no meio de um cabo de guerra, né? E ela é usada como corda para isso. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. O indivíduo alienador, ele tem na sua concepção que os seus motivos, as suas mágoas, a sua ótica do outro é mais importante. E faz disso uma verdade absoluta, né? Que quer incutir na cabeça da criança. Né? Mas nenhum motivo é justificável quando você coloca nesse meio um vulnerável, porque a criança é vulnerável. E ela vai ter repercussões em relação a isso. Então, são crianças que muitas vezes têm alteração de comportamento com introspecção, comportamento escolar que precisa ser retificado. A criança se torna mais agressiva, a criança e pode desenvolver realmente transtornos psíquicos, né, que são passíveis de tratamento, e muitas vezes a gente tem, dentro desse contexto caótico de briga, de competição, de alienação mesmo, as crianças sofrem tanto com esse contexto todo, que muitas vezes nós temos crianças que praticam o autoextermínio, né, que é o novo
a nova nomenclatura, que antes a gente falava em tentativa de suicídio, né? Então, tem o suicida, né? Que é aquela pessoa que tenta, é o tentante, e a pessoa que pratica o autoextermínio, né? Então, temos as crianças e adolescentes que chegam a isso por não suportar e não conseguir elaborar todo esse conflito, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas permitam que as crianças e os adolescentes amem os seus pais, os seus avós. A criança tem direito de amar quem quer que seja, né? Então, assim, e você não deve levar em consideração e impor à criança que ela veja pai, mãe, avô e avó sob uma ótica que é sua. Sim. Pautada por conflito, por mágoa, por uma série de coisas que a criança não tem que ser atingida por isso, entendeu? Ô Dani, nem sempre a criança vai chegar e vai dizer: mamãe, o papai falou isso de você. Né? Existem alguns sinais iniciais que a gente pode perceber, observar que esteja havendo essa alienação pela outra parte e aproveitando quais as medidas iniciais a serem tomadas. Né? A alienação parental por si só, eu acho que a Elci tem mais expertise para falar sobre isso, é uma coisa bem difícil de você provar, né? Porque é uma coisa muito subjetiva. Muitas vezes a criança ela dá esses sinais que a gente vai falando, introspecção, queda de rendimento escolar, agressividade, mas sinal que ela pode efetivamente mostrar que está sofrendo alienação parental é o fato dela começar a ficar arredia com o genitor ou a pessoa que está sendo, o indivíduo que está sendo alienado. Né? Então, ela começa a incutir realmente aqueles conceitos, né? Que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu irmão não presta, não é uma boa pessoa, que, enfim. E a criança começa a dar sinais bem sutis. Porém, existe uma coisa muito importante. Muitas vezes a criança esconde, não dá sinal nenhum, porque ela é ameaçada. Sim. Ela é constrangida. Então, assim, a criança não mostra, porque tem medo que o indivíduo alienador faça alguma coisa. Então, você não pode contar, senão você vai apanhar. Você não pode contar, senão você vai ficar de castigo. Você não pode contar, senão a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, ou quem quer que seja, vai tomar você de mim. Nossa. A culpa vai ser sua. Então, assim, são vários fatores que atrapalham até você fazer um estudo psicossocial e que você descubra isso da criança. Que você consiga provar, porque na justiça você realmente tem que provar, vai ter que né? provar, né? Não adianta você falar e argumentar, você tem que provar. Então, eu digo assim que é uma coisa muito penosa, porque muitas vezes, para que você prove, para que você chegue às vias de fato no âmbito judicial, a criança já tem que ter sofrido muito. E ela vai ser exposta ali também, né? Então, a criança já tem que ter sofrido, a criança já tem repercussão. O mal já vai estar feito. Sim. Então, assim, a criança que sofre alienação parental é uma criança que tem que ter vigilância e tem que ter um contexto, pelo menos de um lado, muito sólido, para que você possa observar os sinais, sintomas e aquilo que a criança traz. E você tem que desconstruir isso. Sim. Né? Desconstruir. E mostrar a ela que ela pode restabelecer essa autoestima, muita terapia, muita conversa, para que você consiga normatizar essa criança. Tá? Porque ela tem a referência dela completamente destruída. É completamente desqualificada, desconstruída, destruída. E para você não deixar que essa criança tenha repercussões muito grandes, você tem que estar sempre vigilante. Né? E observando realmente que são sinais muito sutis. Né? Porque a criança tem medo. Ela esconde. Assim como a Daniela falou, o maior desafio é a prova, né? É constituir essa prova, né? Quando a alienação fica demonstrada durante
uma lide processual durante uma separação, por exemplo, na área civil, que o Ministério Público, ele, quando envolve criança e adolescente, ele vai ser ouvido. Então, o Ministério Público pode, a qualquer momento, perceber que está existindo uma alienação parental em razão das demandas que o alienado está colocando dentro do processo, ou seja, há uma dificuldade na hora de visitar a criança ou pegar guarda compartilhada. Aí o alienador está dificultando o acesso. No dia que era para entregar, ele não está com a criança no local que deveria estar. Ou então, acontece, parece até mentira, mas se muda de endereço. E quando o pai ou a mãe chega, sem comunicar e sem ter uma explicação plausível, porque você pode comunicar, mas assim, é uma comunicação que não é relevante, efetiva, Eu posso me mudar porque eu quero me mudar, eu quero morar em outro município, por exemplo, e vai dificultar o acesso à criança ou ao adolescente. Então, aí quando o alienado vai percebendo que está existindo essas dificuldades de acesso com a criança, ou então que o adolescente chega a perguntar algumas coisas. O que está acontecendo? Você não respeita mais meu pai ou minha mãe? O que está acontecendo com minha avó? Então, aí, essas pessoas, que, quando percebem, tem esses sinais, aí dentro do processo ela pode, que a gente chama de uma demanda incidental. Dentro do processo a gente faz um requerimento para o juiz e vai dizer, estamos sofrendo alienação parental por esses motivos. E aí a gente elenca os motivos. E como é que vai ser feita essa prova? Vai ter que ser feito um laudo psicossocial, psicológico e social, e aí quem vai requerer será realmente o judiciário, né? O Ministério Público solicita ao juiz e o juiz pode designar. Mesmo assim, mesmo sendo designado dentro do processo, ainda há uma dificuldade, porque as varas e o judiciário não dispõem de profissionais suficientes para fazer esse tipo de acompanhamento psicológico e social. Então, às vezes, fica a cargo do alienado produzir essa prova dentro do processo, né? Instituir profissionais de psicologia e de serviço social e fazer essa prova e anexar dentro do processo. Isso quando existe um processo em andamento. Nos processos criminais também pode ser feito a gente suscitar a alienação parental dentro de um processo criminal também. E aí o alienador também vai responder. Mas, da mesma forma, a gente vai precisar provar que está existindo a alienação parental. E não é realmente uma coisa fácil de se provar. Como a Daniela já adiantou, precisa de um estudo, precisa de perguntas, precisa de um acompanhamento do profissional, porque não vai ser o jurídico, a assessoria jurídica que vai dizer que está existindo. A gente vai dar os indícios, porque estamos sentindo que está havendo a alienação. Mas chegar a um laudo pericial vai ter que ser um psicólogo, um assistente social. Existe a idade em que a criança, o depoimento de uma criança torna-se relevante? Sim, a criança pode ser ouvida dentro do processo. Aí tem toda uma estrutura preparada para esse momento, né? E aí precisa também ser acompanhado não só das partes, mas de psicólogo e de assistente social, porque a criança não pode ser perguntada diretamente, né? Então, ficaria muito frágil essa prova de você fazer uma pergunta direta para uma criança, um juiz todo preparado e fazer uma pergunta, a criança pode se intimidar, pode ficar... Exato. Então, dela, né? Ela precisaria também ter o Estatuto da Criança e Adolescente traz essas formas desse acesso à criança, dessa pergunta. Então, também tem que ser um ambiente muito bem preparado. E, novamente, a gente diz que o judiciário não tem suficiente, porque a demanda é muita. A gente sabe que são inúmeros os casos de alienação parental, então não consegue suprir essa dificuldade. Mas, sim, a criança também pode ser perguntada, e uma criança que tenha já um esclarecimento cognitivo, que pode se chegar a perceber realmente que ela sofre alienação parental. E também o juiz pode perceber dentro do processo, que também não é muito comum, mas ele pode perceber e ele fazer essa imposição desse acompanhamento psicológico e tudo, de ofício. Ele pode perceber e ele de ofício mesmo dizer, estamos aqui em uma situação clara de alienação parental, e aí o Ministério Público, que quando envolve as crianças, eles sempre têm que ser ouvidos, e aí o Ministério Público solicita e aí começa esse acompanhamento. Se chegar ao nível de
o alienador precisar desse acompanhamento psicossocial, ele vai ter que fazer isso constantemente, né? Primeiro um laudo inicial e vai ter que ser periódico até que essa situação se estabilize. Por quê? Qual é assim, a finalidade? A finalidade é de que o laço familiar seja reconstruído. Então, não é só afastar o alienador, é terminar com essa situação e que a criança volte a ter um convívio com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com os tios, né? No seio familiar, agora de uma forma segura. Agora, enquanto a doutora falava, eu estava aqui prestando atenção. Na prática, né? A gente falou um pouquinho da lei e tal, na prática ali as pessoas falando alienação parental seria mais ou menos isso aqui, mais ou menos não. Eu tenho um filho, né? E aí, por algum motivo, tem um problema lá com o pai, estou falando eu enquanto mulher. E aí eu fico falando mal desse pai para essa criança, Sim. né? O tempo todo. Na Sim. prática é isso. É a mãe ou o pai ou o avô, a tia falar mal de algum, né, de algum parente ali para essa criança. Mas essa alienação parental ela também pode acontecer os pais, os genitores estando casados, né? Numa confusão, né? O tempo todo dentro de casa, nenhuma briga. Pode. Na realidade, o conceito de alienação parental é uma ação, né, em que você vai impor ao vulnerável, que é a criança, conceitos que são seus em relação a outra pessoa, né? E assim, necessariamente você não precisa estar divorciado para isso, Sim. né? Porque assim, as pessoas taxam muito, a criança tem problema, a criança tem trauma, a criança tem um comportamento assim, assado, porque os pais são separados, né? Exatamente. Então, há uma conceituação até muito, eu diria, muito simplória, né? Não, ele é assim porque pai e mãe são separados. Mas não é bem assim. Tem criança que tem um convívio, um contexto familiar com pai, mãe, dentro de casa, caótico. Que é muito mais difícil dentro de casa ter pai, mãe, dentro de um contexto específico, do que aquele casal separado. Sim. Né? Porque muitas vezes, quando você sai daquele contexto, eu estou falando como indivíduo, como ser humano, muitas vezes, algumas pessoas que se separam começam a descobrir outros horizontes, outros comportamentos, começam a fazer outras reflexões. E isso faz com que você mude o seu comportamento, que pode ser positivamente ou negativamente, né? Dentro do contexto e do universo humano. Então, assim, muitas vezes, quando um casal se separa, né? Claro que a separação não precisa ser em pé de guerra, né? Então, é como o Flávio bem falou, eu sou filho de pais separados e não sofri alienação parental. Então, assim, foram pessoas maduras que entenderam que a partir dali não fazia mais sentido, né? E que nortearam as suas vidas. E cada um foi gerir sua vida e levando em consideração a harmonia dos filhos, né? Porque eu acho que é o que você tem que focar. Né? Num contexto como esse, você tem que priorizar também a sua integridade, a sua individualidade, porém, o foco maior deve ser a criança deve ser preservada. Então, por que eu tenho os meus problemas, as minhas questões, e eu imponho àquela criança a tomar um partido? Eu não quero mais viver, eu digo, pai, mãe, eu não quero mais viver dentro daquele casamento, mas para a criança, pai e mãe são os amores da vida dela. Então, assim, a criança tem o direito de amar pai, mãe, avô, avó, irmão, quem quer que seja, independente daquilo que eu ache. Não importa. Entendeu? Então, você não pode justificar uma prática de alienação parental porque eu acho que ela, ou ele, ou o avô, ou a avó não presta, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Não. A criança tem o direito, sim, de ter o contexto familiar dela. E amar essas pessoas. Qual é o problema? Eu não quero mais viver com essa pessoa, mas o meu filho tem o direito de amar o pai dele, tem o direito de amar o avô, a tia, os irmãos, enfim.
né? Então, as pessoas têm que realmente parar com essa mistura, né? De sentimentos, de ações mesmo, tentando justificar uma coisa que é sua e não do outro. E principalmente da criança. A criança não tem nada a ver com isso, né? E me parece assim, que me corrijam se eu estiver errado, mas quando você fala diretamente, sua mãe não presta, seu pai não presta, isso é uma mensagem muito direta. Sim. Mas talvez a mensagem chegue de forma indireta. Por exemplo, você fazer muitos mimos para a criança. Filha, aqui quando você vier para cá, você vai poder comer doce à vontade. Tá vendo? Se você ficar aqui, a gente vai sair, a gente vai brincar. Uma coisa que eu vejo muito, assim, né? Até na experiência de consultório e tudo, que você acaba tendo essa vivência também, né? É o seguinte, a criança tem um determinado brinquedo, né? Que ela gosta, aquele brinquedo. E esse brinquedo foi comprado por você. A criança quer levar para a casa do outro genitor. E você não deixa. Mas por que você não vai deixar? O brinquedo é da criança. É para ele brincar. Então, você faz isso no intuito de dizer, não, aqui você tem. Lá você não vai ter. Então, é uma forma de você enfraquecer essa relação. Muitas vezes a criança tem vontade de estar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, e não vai porque, lá eu não vou ter o meu celular. Lá eu não vou ter esse brinquedo que eu gosto. Lá eu não vou ter comida tal. Entendeu? Então, assim, a criança tem que se sentir à vontade, acolhida, protegida, aonde ela esteja. Então, assim, se o outro genitor, o avô não tem condição de ter aquilo, manda com a criança. Manda o brinquedo, faz a lancheirinha das coisas que ela gosta e daí é para criança. É para criança. E ela vai reconhecer isso. Né? Ela vai saber, entendeu? Então, assim, isso é importante e isso é uma forma de segurança também. A criança sabe que pode contar com aquele genitor, entendeu? De dizer, lá eu não tenho, mas tu deixa eu levar? Sim, leve, que é seu. Até muito muito que o importante. Flávio falou, né? Até questão das regras diárias, né, Flávio? De escovar dente, de mandar tomar banho, de se alimentar, Aqui né? pode tudo. Aqui pode Exato. tudo, né? Que tá liberado. Aí vamos dizer que essa criança more com a mãe e passe a cada 15 dias na casa do pai. Um exemplo. Então, a mãe é a chata, né? Porque na casa da minha mãe Não eu tenho que tem fazer regras. isso, tem regras, eu vou fazer isso. E na casa do pai. Isso é desconstituir também a autoridade de um dos genitores, né? Isso também está previsto na lei. Esse é um dos pontos que está lá. É um rol exemplificativo, porque a justiça entende que tem outras maneiras de você constituir a alienação parental, mas dentro da lei um deles é esse. Você desconstituir a autoridade de um dos genitores. Ou seja, aqui eu tenho regras, na outra casa eu não tenho. Então, onde eu prefiro ficar, né? Sim. Onde a criança vai preferir ficar, vai se sentir mais solta, mais livre. Outra coisa é dizer que a ação de alienação parental ela pode ser autônoma. Ela não precisa estar vinculada a uma separação, por exemplo, um litígio, um divórcio litigioso, ou uma questão de uma questão familiar, de Maria da Penha, por exemplo, de medida protetiva. Ela pode ser uma ação autônoma. Isso significa que, a qualquer momento, a gente pode constituir essa ação, abrir essa ação e aí vai ser demandado num juízo para ser avaliada essa situação. E também entender que a criança e o adolescente, eles ficam maduros. E o próprio adolescente, na fase madura, ele pode demandar contra o genitor, seja pai, mãe, avô, avó, uma reparação moral em relação à alienação parental que ele sofreu. É fácil comprovar? Não é fácil. Mas também pode ser feito, é uma possibilidade, né? E como um dos requisitos é proteger a moral dessa criança, então essa ação ela vai ser uma ação de dano moral, né? E uma ação pecuniária, a outra parte vai ter que pagar uma custa. Lógico que esse valor nunca vai ser suficiente para suprir o que essa criança, esse adolescente passou, mas é uma forma de ter uma penalidade, de você fazer o outro reconhecer de que ele foi um alienador ou alienadora, né? Então é uma possibilidade também de procurar um reparo, né? Lógico que o reparo jurídico nunca é
não faz parte da formação da criança, né? Que essa é a coisa que mais viola, a coisa mais grave da alienação essa violação da personalidade da pessoa, né, da segurança que você deve ter num lar, né? E o que é curioso, porque assim, para quem vê de fora, isso me parece um tipo de violência. Sim. Não é violência física, mas é um tipo de violência. Psicológica. O Estatuto da Criança e do Adolescente protegeriam as crianças contra isso, né? E, no entanto, aí... A lei, ela veio para ampliar um dos artigos que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, salvo engano, é o 236. Mas aí, como era muito... a demanda era muito grande em cima desse quesito da alienação parental, então aí houve a necessidade de constituir uma lei, né, específica para tentar conter esses casos, né? Outra coisa que Daniela estava falando, que eu fui lembrando, né? De, além numa casa pode tudo, na outra casa não pode nada, modificar a rotina total dessa criança, né? Então, essa criança tem uma rotina diária de estudo, de hora de acordar para ir para a escola, e aí quando ela está, por exemplo, numa guarda compartilhada, fica um tempo com o pai e o tempo com a mãe, por exemplo, e aí nesses 15 dias que ela está com o pai, ela perde toda essa rotina. Aí depois são 15 dias na tentativa de retornar a uma rotina saudável, equilibrada para essa criança. Então, isso também é uma forma de perceber a alienação parental, porque aí ela vai dificultando a formação da criança, né? Também é um dos quesitos que está lá da posto. E outra é perceber também que dentro dessas penalidades, das possíveis penalidades que a lei institui, o alienador ele perder essa guarda ser revertida. Ou seja, diminuir o tempo do alienador e aumentar a criança ficar mais tempo com aquele genitor que está alienado, né? E aí, vamos supor, se for 15 dias e 15 dias, só ficará 10 com o alienador e passará a ficar 20 com o alienado. Isso pode ser instituído. A pena máxima é um afastamento total? Ela pode perder a guarda, ele pode ficar exclusivo com outro coisa. Mas isso aí precisaria de uma demanda bem rigorosa, porque assim, não é a intenção da lei de que a criança deixe de ficar ausente. Eu acho que nem é saudável isso, né? Aí seria uma demanda muito específica. E aí tinha que ter uma discussão bem maior para isso. Porque o que a lei quer justamente é isso, é que esse quadro de alienação ele cesse. Porque a criança precisa ter os dois, né? Assim, a construção das duas famílias. Porque, como a gente fica falando assim, só do pai e da mãe, mas os avós são super importantes. Né? Primos, tios, primos. Irmãos, e aí você perde todo esse laço familiar. Você entende que só tem uma família que você está... E outra coisa que a gente percebe muito é uma fala assim, que quando a família se reconstitui, separou, por exemplo, não está junto, mas está separado, e um dos dois lados se reconstitui, tem um outro relacionamento e constrói uma outra família, aí existe uma comparação, né, no alienador em relação àquilo. Agora você não é mais um caçula, agora já tem outro irmãozinhos, então a atenção não vai ser sua. Então, isso também é uma forma, assim, né, muito sutil, mas de dizer para a criança que ela não é mais importante, né, que a importância dela diminui dentro daquela família, né? E isso é uma alienação parental, e eu acho que é muito comum. É muito comum isso, né? E o quanto isso causa impacto na formação dessa criança, né? Então, assim, na questão da autoestima, né? Na questão do ser, de se sentir um indivíduo dentro daquele contexto. Sim. Minha mãe casou de novo, meu pai casou de novo e tal, e fica... Onde é que eu fico aqui, né? Onde é que eu vou ficar, né? E se você ainda tem um outro lado que reafirma e reforça isso para você, e dizer, não, agora você tá aqui, ó, tá no meio. E não tem mais o seu lugar. Sim. Então, se tem uma referência que é meu pai, minha mãe ou qualquer outro familiar, que para mim é uma referência e que me diz que eu não tenho mais um lugar, eu vou acreditar nisso. E eu vou perder o meu lugar não só naquela família, mas eu vou perder o meu lugar nas minhas relações de trabalho, eu vou perder o meu lugar nas minhas relações afetivas, sim, eu vou reproduzir isso no meu casamento, com os meus filhos, com os meus amigos. Então, há uma desconstrução e uma destruição também da personalidade dessa criança.
O Flávio deu o exemplo dele, né, de no início da adolescência os pais se separarem e aí, né, continuar e não ter sofrido alienação. Meus pais não se separaram, né? No caso, a minha mãe morreu, mas enfim, meus pais não se separaram. Mas eu me separei, né, quando minha filha tinha 2 anos. E aconteceram inúmeras coisas, até um processo de guarda que já tinha sido verbalmente dito que isso não ia acontecer e aconteceu, mas enfim. Mas eu sempre procurei não verbalizar na frente. E sempre procurei fazer o quê? É importante ir. Porque agora já vai se quiser, né? Agora já tem uma certa idade que vai se quiser. Mas assim, é importante ir. Né? Então, tipo, do meu lado já não tem mais o avô nem a avó, mas tem do outro lado. E é avô e avó, e eu sei o quanto é importante. Eu cresci com meus avós, eu sei o quanto é importante, né? Então, tem os irmãos do lado de lá, né? Então, é a mais velha, mas tem os irmãos, são seus irmãos. Então, por mais que em algum momento, hoje, graças a Deus, não mais, já fui curada, tá tudo tranquilo, mas por mais que em algum momento lá atrás ainda tinha a mágoa do que tinha acontecido, eu engolia aquela mágoa era minha. Sim, exato. Entendeu? Era minha. E eu não queria que aquilo refletisse nela em momento algum. Sim. Por N situações, né? Então, eu acredito que muitas pessoas, que é aquilo que eu falei no início, né? Podem passar por isso sem saber o que estão passando. Exato. E, às vezes, talvez, dependendo de emocionalmente como você esteja, você até tecer alguns comentários que são maldosos, que você não sabe, você também está com a cabeça, que você não sabe que aquilo pode prejudicar o seu filho. Né? Eu acredito que tenha quem faça por maldade mesmo, que usa a criança como moeda de troca, como birra. Então, tipo, eu não gosto mais do Flávio, então eu vou usar o nosso filho para perturbar o Flávio, para magoar o Flávio. Né? Certo. Eu acho que são todas essas situações que podem acontecer. É isso, doutora? É isso. Pode acontecer também dessa forma, que você não percebe que você está alienando, né? Está sendo provocando, de forma voluntária, né? De forma voluntária, a sua mágoa, a sua coisa. Mas, assim, quando isso é colocado dentro do processo, você recebe uma advertência, que seria o primeiro passo, assim, a coisa mais branda das penalidades, possíveis penalidades, seria essa, você receber uma advertência. Você ser chamado no processo e dizer o que você está cometendo ali, e aí, pelo juízo, né? Você está cometendo alienação parental. Então, isso tem nome e você está se comportando dessa forma. Então, seria uma das primeiras possíveis penalidades, né? Você recebeu esse chamamento de dizer, olha, isso não é... Acorda, né? Isso não está correto. Você está prejudicando seu filho de alguma forma. E a gente também, enquanto família, sempre tem alguém que percebe, né? Sempre tem alguém na família que percebe, né? E é bom que a gente fale aqui que, se você perceber que está acontecendo a alienação parental, seja de qual lado for, seja dos avoendos, seja dos pais, genitores, você chega e fale, olha, o que você está cometendo tem nome, tá? Já está claro. Não faça isso, que você vai se prejudicar. Você está prejudicando seu filho, né? Que é a pessoa que é mais importante. A proteção dessa lei é para a criança e para o adolescente, né? Não é para os adultos, né? É lógico que o adulto vai ser beneficiado porque ele está nessa situação de violência também. Mas o núcleo dessa proteção é a criança e o adolescente. É a formação psicológica dessa criança e do adolescente. Porque serão os futuros adultos, né? Sim. E como seremos se a gente continuar replicando né? Isso vai ser replicado na fase adulta. É impressão minha ou esse tema é muito pouco discutido, porque eu conheço tanta gente que passa. Eu tenho um irmão meu que a situação dele... Irmão, amigo, né? Amigo e irmão. Que toda vez que eu vejo dá pena, assim, sabe? Quando ele sai me contando, dá pena não é dele não, dá pena das crianças, né? E é muito triste, e assim, a gente não vejo rede social, não vejo televisão. As pessoas não discutem isso. Políticos, né? enfim. Porque a impressão que dá é que, assim, tem muita gente que pensa que isso é só coisa de mãe, né? Só a mulher faz isso. Não há uma discussão, porque também as pessoas têm a dificuldade da prova, né? Como é que eu vou provar? Aí vem a ameaça também. Se você fizer, eu vou tomar a guarda, né? Então, assim, são várias incidências que as pessoas acabam recuando, né? E também há quem pense, mas eu vou entrar numa briga, a criança vai sofrer.
E expõe a vida da pessoa e da criança. Expõe a também. criança, expõe tudo. Principalmente a pessoa que está sendo alienada, né? A pessoa que está sendo alienada aí passa a pensar, mas eu vou colocar essa criança... Né? Porque involuntariamente, né, essa criança, ela começa a participar das questões. Mesmo que você não fale, mesmo que você não tenha a mesma prática, o mesmo comportamento, mas a criança começa a ser contextualizada também do outro lado. Né? E aí você vai recuando, e o tempo vai passando. Né? Então, é tudo muito moroso, né? Digamos assim, né, Elce? Então, assim, essa morosidade é uma coisa que também pesa muito, né? Porque a alienação parental, o estado psicológico da criança, a repercussão e o impacto que isso traz na vida da criança são coisas muito importantes. Então, para mim, assim, na minha questão até de avaliação leiga, na questão judicial, seriam questões de emergência. Né? Devia ter não sei, um setor, um segmento, alguma coisa que tratasse dessa questão, entendeu? E assim, que isso fosse enquadrado e que essas pessoas fossem acusadas também de violência psicológica, né? Que é uma coisa que se fala muito hoje. Então, a violência não é só mais você bater, você espancar, você, né, deixar... Você não precisa ter olho roxo para dizer que você sofreu violência, né? Então... Isso devia também ser enquadrado nessa questão, né? Nessas relações. Só complementando a tua fala, Daniela, assim, tem essa questão da violência psicológica, porque isso é, de uma forma geral, porque a gente dá um peso diferente a essa violência. A gente sempre fica procurando a violência física clara e fácil de provar. Mas a violência psicológica... ela é difícil de provar, mas ela é uma violência real, é uma violência que acontece muito e é uma violência que precisa ser contida. Então, a gente realmente precisa ter mais processos, sim, que pressione o judiciário para isso, entendeu? Para dizer, não, a violência psicológica tem que estar resguardada pela lei, então precisa ser contida de alguma forma e modificada isso, né? Isso em relação a tudo, a relação a gênero também, a violência de gênero, muito difícil de provar que uma mulher, por exemplo, é vítima de violência psicológica somente. Então, mas a gente sempre fica esperando o pior, né? Fica esperando que vá para uma questão física, e aí uma violência mais fácil de provar, mas esteja muito clara. E outra coisa é de que, quando dentro do processo, o que institui a lei, né? Não estou dizendo que acontece sempre, mas o que está exposto na lei é dizendo, quando for percebido a alienação parental dentro de umas demandas, seja ela criminal ou civil, esse processo ele tem que tramitar de forma prioritária. Então, deixa de se discutir a questão que gerou aquele processo e passa a se discutir a questão da alienação parental. Então, aí, esse processo ele fica como urgente e à medida que o juízo vai entender que seja viável, seja a advertência, seja a multa pecuniária, seja o afastamento do alienador, seja essa reversão da guarda, ele vai decidir de forma provisória, né? De uma medida provisória, ele decide ali provisoriamente para depois discutir a guarda, como é que vai ficar a questão das visitas, enfim. Então, deve ser feito dessa forma, né? A lei institui isso. Vamos supor, tem uma medida Maria da Penha, por exemplo, uma medida protetiva somente para a mãe. Mas quando percebe uma alienação parental, ele deve proteger a criança também, né? Deve ter um afastamento também, ou as medidas que sejam cabíveis que o juízo vai entender, mas deve ser de forma prioritária. Então, ele tem que ter uma placa lá, um aviso, é urgente. Sim. Essa demanda é urgente, precisa ser decidida nesse momento, não pode esperar. Porque justamente é isso, o reparo psicológico dessa criança pode ser irreversível. Pode ser eu imagino que seja igual um muro, né? A gente pode tirar um tijolo dali, o muro não vai cair. Mas você tira 1, tira 2, tira 3, tira 4... Daqui a pouco esse muro desmorona, né? E quando desmorona, pode vir um suicídio, pode vir uma depressão, pode ser usuário, pode partir para as drogas, né? Enfim. É uma gama imensa de coisas, né? Dani, na sua fala, né, e você aí como médica, né, também, ele como pediatra, que você recebe as pessoas no seu consultório. Vamos tentar fazer aqui como se fosse um cenário. Por exemplo, vamos dizer que tem ali uma mãe, né, que está
falando ali para o seu filho, né? Falando mal do pai, falando mal do pai. Como que esse pai, ou ao contrário, ou o pai falando mal do filho, enfim, o genitor, como que o outro genitor, né, que está sendo alienado ali, pode se comportar com essa criança? Se a criança verbalizar isso para ele, por exemplo, mãe, meu pai falou isso, ou pai, minha mãe falou isso de você. Qual a dica que você daria para esse outro se comportar? Uma coisa que eu tenho conversado muito assim com as pessoas que eu recebo nessa situação e que tem funcionado bastante, porque depois eu recebo esse feedback. Quando a queixa chega, meu pai e minha mãe disse que você não gosta de mim, que você prefere o meu irmão, que você... Então, é você pegar essa criança e olhar no olhinho dela e dizer, você acredita nisso? Por tudo que a gente tem vivido, né? Com a nossa troca, você acha que isso é verdade? Se for, claro, uma criança maiorzinha. Porque uma criança menor, ela não vai verbalizar dessa forma. Então, a criança, na maioria dos casos, ela diz não. E a partir daquele momento, ela começa a sedimentar, porque toda vez que a informação vier, que a queixa vier, ela vai retroalimentar aquela informação. E dizer, não, mas o que eu vivo com a minha mãe, com meu pai, com o meu avô, com a minha avó, é isso, isso, isso e isso. O comportamento da minha mãe, do meu pai, é assim. Então, a partir do momento, ele vai sedimentar. E você tem que fazer isso várias vezes, porque as queixas são diversas. Então, é por isso que eu digo que essa criança tem que ter sempre esse olhar. E ter sempre o acolhimento, né? Então, quando a queixa vier, não retribua. Quem não presta é seu pai, sua mãe. Que às vezes, infelizmente, acontece, ele está dizendo isso porque ela está dizendo isso, ele está dizendo isso porque ele é isso, ele é aquilo. Nananana. Então, você encerra esse ciclo quando você passa para a criança e você reflete junto com ela, entendeu? Porque a criança tem essa capacidade. Quando você reflete, ele entende e leva para o concreto, aquilo ali sedimenta. Então, ele vai sedimentar. Que não, a minha mãe e meu pai não fazem isso. Ele não é isso que o outro está dizendo. Entendeu? Então, assim, é essa sugestão. Isso aí tem funcionado muito, porque eu tenho tido feedback de várias pessoas. E, assim, isso é um reforço positivo. Entendeu? Você não vai perpetuar aquela ação. Sim. Porque isso vira uma guerrilha, né? Se você fala, eu falo também, você fala, eu falo também, você fala. E a criança fica no meio, e aí, né? Eu vou acreditar em quem? Quem é que tá falando a verdade? Meu pai é isso, minha mãe é isso. E isso destrói a cabecinha da criança, né? Então, é você fazer o contrário, né? E trazer a criança para reflexão. E isso, eu fico toda hora olhando ali no relógio, porque infelizmente tá chegando, mas me corrija se eu estiver errada num comentário que eu vou fazer agora. Poderia também se encaixa também em alienação parental quando a gente, por exemplo, tem a guarda ali compartilhada ou a guarda dos 15 dias, né? A guarda tá com o pai ou com a mãe, vai ver outra. Aí marca para ir buscar e não busca. Aí diz que vai viajar e não viaja. Aí diz que vai fazer... Isso pode ser enquadrado também ou não? Não, acredito que como alienação parental, entendeu? Assim, você pode até me corrigir, não sei. Mas isso como... você pode enquadrar isso como um abandono psicológico, né? Então, tem isso. São os pequenos abandonos. Eu vou te buscar, não vai. Nós vamos viajar, não sei para onde, eu vou prometer, não realiza. Então, isso aí configura abandono também. Abandono psicológico, abandono afetivo, né? Nem psicológico, é um abandono afetivo. Então, não sei se entra na questão da alienação parental. Eu vejo que para alienação parental precisaria demandar do outro. Envolver o outro, né? Assim, eu não fui lhe buscar porque seu pai ou a sua mãe não deixou, não quis, ou então a gente não viajou porque ele criou algum obstáculo. Isso. Aí vai para alienação. Mas aí, como o Dani falou, vai
vai desconstruir até a credibilidade daquele relacionamento, né? Diz, não, talvez aconteça, mas geralmente não acontece, né? Ele me promete, não cumpre, ou ela me promete, não cumpre. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Surgiu uma dúvida agora minha. A gente tá falando muito de pai, mãe. Mas quando é uma alienação? Por exemplo, a mãe arruma um novo namorado e o pai começa a falar mal desse novo namorado da mãe. Isso se enquadra de alguma forma? Porque já não é mais com o parente da criança, Eu né? acho que pode se enquadrar porque ele vai começar a se afastar dessa mãe também, né? Porque se a mãe tem um novo companheiro e esse companheiro não gosta de mim e a minha mãe continua trocou por com ele, né? Eu fui trocado, né? Você Então, eu acho que o viés é esse, disputa né? no afeto, Porque no né? final das contas é para atingir a mãe, nesse caso que eu falei, nesse exemplo. É uma forma velada de cometer a alienação parental, porque ele vai colocar ali a falta de afeto, de participação. Mas assim... E se é muito difícil o diálogo, se é muito difícil a convivência pacífica, digamos assim, é importante que você cada vez mais vá empoderando a criança. Né? À medida da maturidade, à medida que ela consiga realizar determinadas coisas, né? Quanto às questões vai para casa do pai e da mãe e não é dado remédio tal, não é feito isso, não, a rotina que a gente falou aqui, Sim. né? Rotina de comer, de tomar banho, de tal. Então, vamos fazer um diáriozinho, vamos fazer uma rotina, porque você vai empoderando a criança a realizar determinadas coisas, né? Muito boa essa observação, porque uma das formas também de fazer a alienação é de você deixar de informar o outro alguma coisa em relação à saúde, à escola, à tarefa, à atividade. Então, você deixa de informar propositalmente para que o outro não saiba, né? E essa forma de fazer uma rotina, isso é excelente. Assim, é muito bom você deixar tudo isso registrado. Então, assim, eu não tenho uma boa convivência com você, a gente não consegue conviver, a gente não está conseguindo... Consegue trocar duas palavras, compartilhar, né? Porque a palavra compartilhar é uma coisa muito bonita, mas para você compartilhar, teoricamente, você teria que ter uma relação, né? Uma relação. Compartilhar com, né? Então, assim, mas você procura compartilhar de uma outra forma. Eu não consigo falar com você, a gente não consegue estabelecer um diálogo, mas vamos aqui, ó. Então, vai chegar aí no teu WhatsApp de qualquer forma, mas vai chegar a rotina, os horários de aulas, os horários de médico, de dentista, os remédios, enfim. Sim. Né? E a criança, isso é muito importante para a criança, porque ela vai se sentir segura. Eu tenho as minhas atividades, a minha mãe ou o meu pai está comunicando de qualquer forma, né? E eu vou realizar. O importante é isso, é que a criança realize as atividades, vá para o médico, se for, vá para o dentista, mas você comunicou. Sim. Então, isso também é empoderar a criança, porque a criança vai cobrar do outro. Olha, eu tenho hoje inglês, eu tenho hoje dentista, porque ele está sabendo. Né? A criança está sabendo. Então, vamos mandar aqui, ó, para o papai, para a mamãe, tudo está aqui o comunicado. E a criança, ela cobra. Gente, tem muitos detalhes, né? É um assunto, como a gente falou lá no início, né? Pouco falado, né? Que muita gente pode passar por isso sem saber que está passando, sem saber que pode procurar, né? Medidas judiciais, jurídicas para poder resolver. Mas o nosso tempo foi. Querem mandar alguma mensagem final? Quero, com certeza, porque eu acho que é importante, que apesar de a gente ter falado várias vezes que é difícil provar, mas é importante que a gente procure uma ajuda jurídica e que a gente demande cada vez mais ao judiciário em relação à alienação parental, para justamente a gente reverter essa falta de esclarecimento, que outras pessoas que não têm o conhecimento, que são, aqui temos privilegiados, né? Pessoas que chegaram a ter um conhecimento intelectual e outras pessoas que não têm esse conhecimento, mas que elas sofrem diariamente a alienação parental e elas não sabem que pode recorrer do judiciário uma proteção e para reverter esse quadro, né, que está colocado. Inclusive, quanto mais denúncias, quanto mais processos, provoca o judiciário, provoca o legislativo, o executivo, os poderes a tomarem outras medidas para tentar sempre melhorar, né? Seja por campanha, seja por qualquer outro meio que
né? Uhum. Possa chegar a mais informações sobre isso. Porque a gente vai vendo aí tantas campanhas assuntos que são abordados hoje que não eram no Exatamente. passado, né? Exato. Então assim, tem para cada mês aí tem uma cor, né? E aí poderia Isso. também, né, Isso, se criar exatamente. isso, ver da onde isso pode surgir, como isso pode começar através de qual setor, Uma mas coisa que eu fazer queria enfatizar que até 2020 não existia nenhuma referência assim nos poderes, né, digamos assim, sobre a alienação parental. E a partir de 2022 foi instituído o Dia Municipal da Alienação Parental. qual é esse dia? Então, é o dia 21 de abril, que ele coincide com o Dia Internacional contra a Alienação Parental. Então, o município de Maceió tem esse dia, tá? Olha aí. Então, é uma Já é um coisa... começo, Já é um né? avanço. Exatamente. Então, nesse dia são feitas ações sociais e isso aí é levado às escolas, né, Legal. para que seja difundido Sim, o tema sim. e se torne conhecido, né? Não temos Porque falado. Perfeito. tudo que a Muito gente bom. conhece, a gente não teme, né? Tudo que a verdade. gente conhece, a gente elabora e não pratica. Então, A gente sabe nomear, né? A gente dá exatamente. nome. Já fica fica mais Então, eu fácil, acho muito importante. É. Perfeito. Ai, muito bom ter vocês aqui. Eu aprendi muito hoje. Foi muito bom, muito bacana mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês. E espero que vocês voltem também alguma outra vez, né? Pra gente falar de algum outro tema mais suave, de preferência. Mas assim, foi muito importante. Eu queria agradecer também a oportunidade, né, de ter sido colocado esse tema em pauta. Então, são avanços, né? A gente vai são ganhos Sim. pequenos e que vão crescendo, né? E isso é muito importante. São sementes Então, sendo plantadas. né? Exato. Gratidão. É isso. Áurea, agora temos uma novidade, né? Gente, olha isso aqui. Vocês viram aí? Perceberam enquanto a tela passava, mudava? Nós temos aqui agora com a gente a Braubá. E eu falei durante muito tempo errado. Você tem noção? Como é? Eu falava E Broubá. como é? Brau. E como foi que você falou? Eu falava Brau. Parou agora. Precisa mais. Braubá. Que assim, eu sou um pouquinho suspeita pra falar, porque eu tô lá toda semana, entendeu? Se assim, cabelo bem cuidado, unhas sempre feitas, né? Lá tem você vai lá de vez em quando? Já fui mais. Já foi mais, né? Já fui foi mais. Gente, lá tem um serviço. Vocês gostam, mulher gosta de se cuidar, né? Aí lá tem o que eu mais gosto, que é o espar dos pés. O que eu mais gosto é o cappuccino. Ai, gel. Mas sabe, aquela massagenzinha no pé e tal. E as meninas de lá são maravilhosas, então vocês podem ir pra lá. Eu vou lançar uma coisa aqui, eu não sei se a empresária Não, vai era o que eu ia dizer. brigar comigo. Deixa eu fazer uma errata. O que eu mais gosto de lá é da dona. Ah, é? Se corrigiu, se- né? Eu quase ia dormir na rua Hoje hoje. tava lascado. Ia sobrar a Nina pra mim. de novo. Ia sobrar a Nina. Mas a gente está muito feliz de ter a Braubara aqui como parceira, como nossa patrocinadora. Então vamos começar mexendo com ela? Vamos dar 10% de desconto para quem chegar lá falando que curte o Instagram isso. do Dr. Flávio, que compartilha. compartilha, que já segue aqui a gente no Kidscast. YouTube e que assistiu o Kidscast. Então você chega lá, fala o nome de algum dos episódios que já foi ao ar e você vai ter 10% de desconto nos seus serviços. Ok, doutora Tamires? Ela fez um ok lá. Tá liberado. Tá liberado, tá liberado. Quando eu sair daqui, ela... Mas eu falei, tá A falado. conta depois vai chegar. A conta vai chegar pra mim. Mas olha, muito obrigada pela tua companhia aí do outro lado. É muito importante. A gente vem pra cá e faz esse podcast com muito amor, com muito carinho. Ele é pensado ao longo da semana, né, doutor Flávio, para convidar pessoas e sempre trazer assuntos que são importantes. Temas relevantes, né? Isso, para você e para toda a sua família. Então, nos ajude, compartilhe para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis. A gente espera você no nosso próximo episódio e as nossas redes sociais estão passando agora aqui na sua tela. Tchau, tchau. Tchau, gente.